Olá, este é o blog Civil Imobiliário e no dia de hoje eu tenho a enorme satisfação de entrevistar o professor José Osório de Azevedo Júnior, desembargador aposentado, professor em Direito Civil, autor de diversas obras que nós conhecemos e dentre as quais eu destaco, claro, Compromisso de Venda e Compra, editado pela editora Malheiros. Professor José Osório, eu estou extremamente feliz em recebê-lo ao nosso blog, eu sou um admirador do seu trabalho, seja na magistratura, seja nas suas obras, um dos pioneiros trabalhos de direito imobiliário e agradeço muito a sua visita aqui ao nosso blog. Eu também estou extremamente satisfeito, alegre, orgulhoso de ter recebido o convite dessa envergadura. Professor, a ideia de hoje é cuidar um pouco a respeito dessa provocação que o senhor me fez, me dizendo que hoje, no Brasil, há milhares de pessoas que são proprietárias, milhões de pessoas que são proprietárias e não sabem dessa condição. Por que isso? Porque eles já ficando naquele imóvel durante 5 anos, certo, eles já se tornam proprietários automaticamente. Porque o usucapião é uma espécie de prescrição, só que é aquisitiva, né? A prescrição comum é extintiva, né? Perfeito. Então, é uma prescrição aquisitiva. Ficou. E qual é? Precisa de sentença? Não precisa, como em toda prescrição, seja uma, seja outra. O fundamental é o transcurso cumprir o prazo. Bateu aquele prazo, cumpriu, é o relógio, deu a hora. Então, ali já se consumou e a aquisição da propriedade, então, é automática. Se, portanto, essa pessoa, ela toma posse de um imóvel e já na condição de proprietário exerce a propriedade, isso já significa, portanto, ainda que nós não tenhamos uma sentença judicial ou mesmo a propositura de uma ação de usucapião, ainda assim ele já se torna proprietário. Já é proprietário. Mas por que, então, a necessidade de um usucapião? Qual seria o objetivo, então, do usucapião? Não, de formalizar, de ter um título, é para entrar no comércio. Porque aí ele fica... Através disso ele consegue revender. Se ele quiser, ele poderá, depois da sentença, depois que ele tem um título, ele poderá vender a propriedade. Perfeito. Antes disso, o coitado só pode vender os direitos possessórios que ele tem. E só por aí ele vai vender pela metade do preço. Agora, sendo ele já proprietário, mas ainda inexistindo, possivelmente, uma sentença judicial conferindo a ele essa propriedade, ou mesmo não tendo sido proposta ao usucapião extrajudicial, ainda assim, essa pessoa que ocupa este imóvel na qualidade de dono, ele já poderia, possivelmente, na prefeitura, por exemplo, solicitar que o carnê de IPTU fosse alterado para seu nome? Pode. Não sei se... Ele fica muito na dependência do poder público municipal. Certo. Que já deveria ter... Aliás, ele não tem sido, o poder público municipal no Brasil inteiro, não tem sido tão omisso. Tá. Por quê? Porque acaba levando luz elétrica, pondo ligando água e tal, e acaba reconhecendo e dando uma visibilidade muito maior à posse daquele cidadão que está lá. E a questão que você menciona, professor, ela é extremamente relevante, porque a gente sabe que no Brasil as propriedades, a maioria da população, ela não possui um justo título. Então, esse reconhecimento da qualidade jurídica de uma pessoa proprietária e o reconhecimento também do Estado, autorizando a ela, por exemplo, receber um carnê de IPTU em seu nome, autorizando com isso que ele possa ter uma certidão de endereço. Não, o direito à moradia, ao domicílio, está sacramentado. Quer dizer, então ali a polícia também não pode ir entrando assim, sem mandado judicial, sem isso, a não ser flagrante, né? Certo. Mas por quê? Porque ele já é dono
daquele imóvel. E se já há um reconhecimento, já desde 1960 e poucos, de que o uso capião pode ser arguído como defesa. Perfeito. É súmula do Supremo Tribunal Certo. Federal. Isso significa que ninguém mais tira ele dali, se ele tiver um advogado bom como vocês. Certo. Ninguém tira mais, porque está amparado por uma súmula do Supremo. A teoria possessória devia ter evoluído muito mais do que parar nesse momento. Mas, de qualquer forma, já é uma grande coisa. E, professor, isso é outro ponto que eu queria tocar com você. A gente tem uma situação jurídica no Brasil, as pessoas, portanto, elas não têm, na maioria dos casos, justo título. A necessidade, a maior dificuldade, em primeiro lugar, que as pessoas teriam, se for para uma lavratura de uma escritura pública, recolhimento de todos os impostos, e depois de recolhidos os impostos e lavrada a escritura, levar esse justo título a registro. Em todas as hipóteses de venda, enfim, de alienação dessa propriedade, mas as pessoas não fazem isso. No Brasil não se faz isso. Você acha que era o caso de a necessidade de uma política governamental, possivelmente para facilitar aquelas pessoas que pretendem ter o justo título? A uso capião extrajudicial possivelmente pode auxiliar isso? Eu tenho dúvida. Até vocês agora tiveram uns estudos e tudo. Aí eu estou muito curioso para ver o resultado, porque eu sempre achei que esse uso capião já mostrava um rumo do direito na jurisprudência, que é sempre uma orientação para o juiz, né, para as pessoas. Mas ali, o que eu temia e que eu escrevi antes, e quero que vocês, agora que estão mais atualizados, confirmem, é se a gente não está simplesmente passando de uma burocracia para outra, que às vezes é mais rígida. Sim. Eu acho mais rígida a atuação do registro de imóveis do que da justiça. Com certeza. Não sei se vocês me confirmam, porque aqui em São Paulo, por exemplo, é muito mais fácil você falar com o juiz do que falar com o dono do cartório. Continua assim? Continua. Você tem uma dificuldade enorme de ter acesso direto para tentar convencê-lo de registrar um determinado exatamente. Título. O juiz atende o advogado mais do que, não tanto quanto devia, mas de qualquer forma... Não é inacessível. Agora, o dono do cartório, você não chega nele fácil, não. Mas, professor, eu queria agradecer enormemente a sua entrevista, porque você tocou num ponto que, de fato, chama um pouco a atenção. A gente tem a ideia, no Brasil, de que a pessoa ela só se torna proprietária, portanto, depois de ter um justo título, uma escritura pública, por exemplo, devidamente registrada no cartório. Pois é. E, na realidade, isso não é verdade. Não significa que ela adquire a propriedade tão somente nesse momento. Exatamente. Deu a hora, já é proprietário. Professor, queria agradecer imensamente a sua entrevista e o blog fica à sua disposição. Eu que agradeço. E parabenizo vocês de terem esse blog com o alcance que já tem. E que certamente agora com a sua entrevista vai ter um alcance muito maior.